que vocês estão achando dessa história? Aqui não é mentira, não. Eu estou contando tudo o que se passou, tudo que está nessa cachola, o que eu lembro até hoje. Estou contando o que eu lembro. O Joel, quando a gente conversava, só lembrando, voltar um pouquinho nessa história para vocês prestarem atenção. O Luiz era o mais novo. O Joel, dos homens, era o mais velho. Luiz, mais novo. Joel, mais velho. Wagner e Walter ali no meio. Joelma abaixo do Joel. Mas ainda não é o caso de chegar em Joelma. O Joel sempre dizia, quando a gente conversava, ele sempre dizia para mim, a gente conversando ali aquela história de filme, pá, ele falou que sempre que, se amanhã ou depois alguém, os bandidos, ou sei lá, a polícia chegasse para pegar ele reagiria e corria. Então, naquela noite, naquela madrugada, que era uma faixa ali de 1h30 da manhã, que naquela época os bandidos só andavam assim, de 1h30, 2 horas, 3 horas, 4 horas, que era a hora que eles iam cobrar as dívidas deles. Ou fazer justiça. Então, quando os bandidos levou o Joel para um local escuro, o Joel provavelmente lembrou daquilo que ele sempre falou. Ele pegou e deu um chute entre as pernas do cara grandão que estava com uma 12. O cara pegou e já deu um tiro nele. Tiro de 12, o único tiro de 12. E o tiro de 12, quando ele bate por perto, quando ele sai lá do outro lado, você já viu, né? E Joel morreu ali. Mataram o Joel. Assassinaram o Joel. Não está sendo fácil para mim eu contar essa história assim não, tá, gente? Não está sendo fácil. Depois, passou muitos anos. Esse ocorrido da minha vida, se passaram muitos anos. O Joel, como ele era o mais velho de todo, ele morreu com 28 anos. Wagner morreu com 24 anos. Período de 4 anos depois. Joel era o mais velho. Morreu com 28 anos. E eu tinha ali os meus 23 anos para 24 já. A nossa vida foi assim, foi passando. Eu sempre trabalhando, eu sempre conquistando as minhas coisas, eu sempre seguindo a vida como diz os mandamentos. Não matar, não roubar, não destruir. Mentir, às vezes a gente mente. Por bom caso, né? Então, a nossa vida foi assim, mais um baque na nossa família. A minha mãe sofreu. Mais uma vez, 4 anos depois, a minha mãe sofreu. A minha mãe foi se acabando. A minha mãe, como era bonita, aquela morena jovem, sempre fez de tudo. A minha mãe não tinha pressão alta, não tinha diabetes, não tinha nada disso. A minha mãe sofreu mais uma vez. 4 anos depois, a minha mãe sofreu mais uma vez. A minha mãe sofria. A minha mãe chorava. A minha mãe não passou a ter mais aquela alegria que a minha mãe sempre cantou. Minha mãe sempre tocou violão. Aquele olhar nos olhos que brilhava parou de brilhar. Porque a minha mãe teve 2 perdas na vida dela. E o sofrimento... Eu não fui no primeiro ver Wagner ali no chão, nem fui no enterro. O Joel também, nem vi Joel ali no chão morto e nem fui no enterro. E o sofrimento não parou por aí, não. A nossa vida foi seguindo. Eu, como sempre fui religioso, sempre acreditei em Deus. Voltando agora um pouquinho lá atrás para falar de Deus. Eu, como gostava naquela época de frequentar baile funk, eu era magrinho, cabeludo, sempre gostei de andar cabeludo. Eu gostava de frequentar baile funk, porque naquela época o baile funk era... não tinha outra coisa a não ser Claudinho Bochecha, MC Galo, Naldo e Bene, né? Naldo que era o Naldo hoje, o irmão dele que mataram também. Era Duda e Tafarel, era Cidinho e Doca, e Raça Negra, e só para contrariar, que era lá o pagode, que seria, era isso tudo. E a gente, como tinha sempre foi tendo aquela fama de pessoas que não prestavam, a gente passou a ser visado no local, a pessoa passou a ter medo da gente.
As pessoas passaram a ter medo da gente. Então a gente ia para baile funk, o baile abria para a gente passar. E eu se achando, mas nunca fui de fazer maldade. Sempre fui um cara medroso, sempre fui um cara que nunca gostei de fazer covardia, nunca roubei nada de ninguém, nunca matei ninguém, nunca fiz coisas erradas, mas sempre andando com quem não presta, passa a não prestar. Uma vez, um policial aposentado do local, que conhecia a gente desde pequeno, ele, quando falaram que a gente estava roubando porcos, roubando casas, ele chamou a gente lá e ele botou a arma na minha cabeça e falou assim: ó, quem anda com porco, farelo come. Vocês é do bem, não anda com quem não presta. Voltando um pouquinho mais atrás, sobre de andar com quem não presta, eu fui tirado de casa com 12 homens armados de escopeta antes de Joel morrer. Eu fui tirado de casa, 12 homens armados com escopeta, metralhadora, me tiraram para levar para fora para matar. Porque as pessoas falavam que eu fazia as coisas que eu não era, né? Que eu andava armado, que eu fazia isso, fazia aquilo, até provar que focinho de porco não é tomada. Eu levei uma corenhada nos braços, levei um soco na boca e já ia ali para morrer. Nisso, não vou dizer que foi aquele rapaz que apareceu na hora, que estava com eles, que falou: não, esse aqui eu conheço, não, mas foi Deus. Deus usou aquele rapaz lá. Essa foi o primeiro testemunho, o primeiro livramento que Deus me deu. Durante essa história toda que eu estou contando, vocês vão ouvir coisas o que Deus fez na minha vida, o que Deus vem fazendo na minha vida até hoje. Hoje eu estou praticamente com 50 anos. Só lembrando que o mais velho morreu com 28 anos. O mais velho, que era mais velho que eu, morreu com 24 anos. E eu já estou com 48. Vou fazer agora, em nome de Jesus, 50 anos. Voltando a falar do Joel. A minha mãe sofreu. O Luiz, entrando na história do Luiz. Luiz Carlos, que era o mais novo, branquinho, cabelo escorridinho, sempre foi trabalhador. O sonho dele era ter carro. Quando ele pegou uma certa idade, ele começou a dirigir. Ele passou a ser motorista. Então ele passou a ser motorista de Kombi, de lotada. Nesse local, esse dono da Kombi era um policial que era muito amigo de Luiz. Muito amigo de Luiz. Luiz passou a dirigir para esse policial, a uma Kombi de lotada. Esse policial sempre vinha no local que a gente morava cumprimentar Luiz. Mas até o momento, ninguém ali do local sabia que ele era policial. Ele ia como um paisano, normal, ia lá na nossa casa. A gente morava num barraquinho. E minha mãe já estava morando comigo. Já estava morando eu, Luiz e minha mãe. A minha irmã Joelma sempre, como eu falei na história dela, ela sempre arrumava namorados, ia morar com ele. Ela não era aquela pessoa que morava sempre com a gente. E Luiz passava a dirigir para aquele policial. Um certo dia, voltando a falar dos livramentos da minha vida, mais uma vez, ali naquele baile funk, naquele pagode, eu magrinho, querendo me aparecer, correndo, dizendo que polícia estava correndo atrás de mim, para aquelas pessoas ficarem mais com medo de mim. Um certo dia, depois de ter feito aquilo, eu caí correndo lá de bicicleta, me machuquei, me ralei todinho. Naquela noite eu dormi. Isso já em 96, 95 ali. Não, é 94 para 95 já. Tá? Depois do meu irmão Joel ter morrido, depois do meu irmão Wagner ter morrido. Quando eu adormeci, eu tenho uma música que eu falo nisso, mais para frente eu vou falar sobre essa música. Inclusive eu vou botar ela para tocar mais para frente. Quando eu adormeci, a gente acha que é um sonho, mas não é sonho. Jesus Cristo apareceu para mim. Jesus Cristo apareceu para mim. Mas como ele apareceu para você, Walter? Ele apareceu para mim
em forma de nuvem numa parede, com aquelas vestes brancas. O Jesus que todos conhecem das imagens, dos filmes. Ele apareceu todo de branco, aquele formato dele na parede. Ele disse para mim assim: filho, preste atenção no que ele falou para mim. Ele falou: filho, não queira ser. Só voltando aqui um pouquinho para eu chegar nisso. É porque a gente vai lembrando, coisas vai passando, a gente vai lembrando. Antes de voltar sobre esse testemunho que eu vou dar agora, eu passei a experimentar drogas. Walter, eu pensei que você ia passar. Só voltando, eu passei a experimentar. Eu não era um usuário. Mas se Deus não tivesse entrado na minha vida, de repente eu não estava aqui hoje para contar essa história. Você não tenha curiosidade. Nunca experimente. Saia. Deus me livrou, mas de repente você não vai ser livrado. Não use drogas. Sai fora enquanto é tempo. Eu passei a beber 51, mas nunca tive vício. Eu passei a fumar cigarro, mas nunca traguei. Eu passei a experimentar a maconha, mas nunca traguei. É ali aquela coisa de amiguinho. Eu passei a experimentar a cocaína, mas nunca senti nada. Então eu vivia no meio daquelas pessoas que faziam as coisas, mas eu na cabeça de todos eu fazia também. Eu passei a experimentar. Aí um certo dia, eu já com aquilo tudo, achando que era um malandrão, falei: hoje eu vou tragar esse cigarro. O cigarro normal, tá, gente? Não é a maconha, não, o cigarro normal. Quando eu traguei o cigarro, eu desmaiei, eu apaguei, eu caí no chão, escuridão apareceu na minha mente, eu caí e apaguei, desmaiei. Aí me acordaram. Aí, nessa seguinte noite, quando eu dormi, Jesus apareceu para mim e ele disse para mim assim: filho, não queira ser quem você não é. O caminho que você está seguindo é um caminho sem volta. Porque se você seguir, não tem como voltar. Ou seja, era Deus me alertando. Deus mandou o Filho Jesus Cristo para vir falar comigo, que era para me libertar daquilo que eu estava querendo a começar a seguir. E dali para frente, a minha vida foi mudando. Eu parei de andar com aquelas pessoas, eu parei de fazer essas coisas. Uma vez, eu cheguei no meu barraco, a minha mãe estava me elogiando para a vizinha. O meu filho Walter não, esse daí é santo. Esse eu coloco a mão no fogo por ele. Esse eu coloco a mão no fogo por ele, esse aí não faz nada. Aquilo ali doeu meu coração. A minha mãe até naquele momento ela não sabia de nada disso, que eu tinha experimentado drogas, que eu tinha fumado maconha, bebido cachaça, que eu estava andando com pessoas má. Aí eu chamei a minha mãe e contei para ela tudinho o que tinha acontecido. Que eu experimentei, mas que jamais colocaria isso na minha boca. E cumpri. Nunca mais experimentei nada. Nunca mais experimentei nada disso. Entrei para a igreja, frequentava a igreja. Não é que eu entrei para a igreja, eu frequentava a igreja. Aí, depois daquilo tudo que se passou na nossa vida, Wagner ter morrido, Joel ter morrido, né? Joelma já estava casada, já estava morando lá, já tinha filhos. E eu ainda não tinha filho. Joel já tinha filho, Wagner também não. Minha mãe estabeleceu um pouquinho, né? Passou a trabalhar fixamente em casas de empregada e tinha o salário dela. Eu também tinha o meu salário, a coisa foi mudando. Eu já tinha a minha casinha e a minha mãe já morava comigo. Eu sempre trabalhando e sempre dava dinheiro para ela. Eu trabalhei em muitos lugares. Gente, para eu entrar na história do Luiz, eu peço um grande favor para você, que você não perca a segunda temporada dessa história, que brevemente já vai estar aqui também para você curtir tudo. Você vai ver, você vai se prender nessa história minha, porque vem muita emoção por aí ainda, tá bom? Então eu espero que você não perca a segunda temporada
da história da minha vida com Walter Vieira. Brevemente. Espero que você tenha gostado um pouco dessa história. Deixe seu comentário, o que você achou, o que você está achando, porque vem muitas coisas por aí. Deus, o monte de livramento que Deus me deu e vem me dando até hoje. Tá? A segunda temporada vem aí para vocês. Curte, fique com Deus, que Deus abençoe a cada um de vocês. Não perca a segunda temporada na história da minha vida com Walter Vieira.